Bom dia. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos começar o nosso louvor. Vamos ficar de pé. Louvar ao Senhor aqui no meio dessa natureza bonita. Preparar os nossos corações, as nossas mentes para ouvir do Senhor essa manhã. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que temos, Senhor, de estar nesse lugar. Aqui viemos, Senhor, para estarmos juntos em comunhão com nossos irmãos. Que o Senhor venha abençoar a nossa vida essa manhã, nesse dia, em tudo que iremos fazer, aprender. Que o Senhor fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esse momento. Entregamos esse louvor no Teu altar essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não sei se vocês receberam aí dos líderes dos grupos de vocês as letras das músicas. Quem estiver com o celular aí, provavelmente foi enviado. Primeiro que a gente vai cantar: Senhor, te quero. Eu te busco, te procuro, a Deus. No silêncio tu estás. Vamos louvar ao Senhor. E as nossas palmas, vamos lá. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Bem animado, Senhor, te quero. Senhor, te quero.
Amém. Louve. Vocês conhecem, né? Número 4 aí na lista, eu acho. Louve ao Senhor. Conhece? Todo meu ser. Independente da circunstância da nossa vida, possamos estar prosseguindo, louvando o Senhor, independente das circunstâncias. Amém? Louvo nos vales, louvo nos montes, louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, louvo no dia, louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, eu louvo se vejo que estou cercado. Os meus inimigos serão derrotados, os meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. Vamos cantar forte, irmãos. Louve ao Senhor todo meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se vejo, eu louvo se não. Eu louvo pois sei, estou em suas mãos. Guerreiro louvando em adoração, em adoração. Com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo meu ser. 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 Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Mais uma vez. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Mais uma vez. Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor, sim, louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu. Louve ao Rei, eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louve ao Cristo que ressuscitou, louvo a quem é justo e fiel, o Deus soberano na terra. Louvo ao Rei, eu louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo a quem é justo e fiel, o Deus soberano na terra e no céu. Louve ao Senhor todo meu ser. Mais forte, irmãos, louve. Louve ao Senhor todo. Mais uma vez, louve ao Senhor. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo. Não vou me calar, não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vive está. Como não te adorar? Louve ao Senhor. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve ao Senhor todo meu ser. Louve
Senhor é bom a todo tempo, amém? Possamos estar louvando a santidade do Senhor, independente das circunstâncias, independente do que a gente passa na vida. O Senhor é fiel em todos os momentos da nossa vida. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Senhor, pela tua bondade, que nos alcança todos os dias, Pai. As tuas misericórdias, que não terminam, não acabam nunca. Nós te engrandecemos, Deus. Vem, doce Espírito do Senhor, nos abençoar esta manhã. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até o meu deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. És fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e amigo és, vivo na bondade de Deus. Declare agora que o Senhor é fiel. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Mais uma vez, tua bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel. És fiel em todo tempo. És fiel, Senhor. Em todo tempo tu és Todos os dias. tão bom. Em todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, porque
porque as tuas misericórdias, Senhor, nos alcançam todas as manhãs. Nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos. Muito obrigado por esse momento, Senhor, de louvor. Aceita a nossa adoração, o nosso louvor. E agora, Senhor, o nosso ser pronto para ouvir, Senhor, a tua palavra. Fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, dormiram bem? Não. Certo. Algumas construções aí acontecendo dentro dos quartos, né? Tratores e tal. Eu sei como é. Britadeira. Teve ali motoca, motosserra, né? Tudo isso, tá certo. Bom, o que vai acontecer hoje? Hoje vocês vão ouvir agora a mensagem, breve também. Depois da mensagem, vocês vão se juntar em grupos. Os líderes dos grupos receberam algumas perguntas. E aí vocês vão conversar sobre essas perguntas entre os seus grupos, tá bom? Entendido? Beleza. Então, se você tem acesso à Bíblia aí, Romanos capítulo 7... Romanos capítulo 7 e capítulo 6, mas a gente vai fazer nessa ordem mesmo. Romanos capítulo 7, depois a gente vai voltar no capítulo 6. Há um tempo atrás eu vi uma reportagem naqueles talk shows lá com um ex-gerente do Dodgers, que é um time de beisebol dos Estados Unidos, e ele falava sobre a sua luta com o vício. E aí ele disse que pegou um cigarro, olhou para ele e falou: quem é mais forte, eu ou você? E aí a resposta foi: eu. Então ele parou de fumar. Depois ele pegou um martini e ele falou: quem é mais forte, eu ou você? Ele falou: eu. Ele parou de beber. Depois ele falou: eu vou fazer uma dieta. E ele pegou um prato de, eu nem conheço, mas linguine com amêijoas. Amêijoas é um tipo de molusco. É coisa chique. Ele disse que uma das amêijoas olhou para ele e perguntou: quem é mais forte, eu ou você? E ela disse: eu. Ele falou: bom, isso aí eu não consigo vencer. E de verdade, há algumas lutas que parecem mais fortes do que a nossa própria energia, né? Do que a nossa própria força. E eu suspeito que todos nós temos algum tipo de luta assim. Algum tipo de luta contra um pecado, ou contra um vício, ou contra alguma coisa que nos cerca. Paulo diz que a gente vive numa luta constante. Gálatas capítulo 5 diz assim: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então existe uma luta que acontece em nosso coração, e a gente percebe coisas acontecendo ao redor. Há uma pesquisa que diz que nas Américas, isso incluindo todas as Américas, o vício número 1 é o alcoolismo. Vício número 2, tabaco. Número 3, maconha. Número 4, opioides. E aí a lista vai se desenvolvendo, incluindo café. Café. Jogos de azar. Vício em internet, vício sexual, incluindo pornografia. Existe uma coisa que me impressionou, algo chamado nomofobia. Nomofobia é o medo de você ficar sem o seu aparelho celular. Diz que 60% dos americanos disseram que tem esse medo. E é engraçado que na noite que eu estava preparando o meu esboço, eu tinha sonhado que tinha perdido o celular. Isso é exato. Pois é. Mas há vícios, né? E talvez esse seja um dos vícios que a gente precisa tratar. Um dicionário mais conhecido em inglês chamado Webster, ele define vício como se entregar a algo de forma obsessiva e habitual. Se entregar a algo de forma obsessiva e habitual. A palavra vício não aparece na Escritura,
mas a gente tem algumas palavras equivalentes, como, por exemplo, cativos. Jesus disse que veio trazer liberdade aos cativos. Então essa palavra ela é equivalente. Paulo escreve: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E o vício, ele trabalha aí, ele é algo que te domina, é sempre um perigo em torno da sua natureza, sempre algo que te domina. Então hoje eu vou apontar algumas coisas que envolvem a nossa luta contra o vício, algumas diretrizes para essa luta, e eu vou fazer isso a partir da luta do próprio apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos. Eu sou grato a Deus porque a Bíblia é muito clara sobre os heróis da fé. A gente tem ali a falta de fé de um, a briga no coração de outro, e aqui a gente tem Paulo falando sobre a sua própria luta. No capítulo 7 de Romanos ele fala muito eu, meu, ele coloca aquilo de forma muito pessoal, né? Ele toma ali uma vitamina eu ali no capítulo 7 para falar das suas lutas pessoais. E eu quero passar por algumas coisas então rapidamente no capítulo 7 e depois voltar para o capítulo 6, porque eu entendo que Paulo faz isso. Ele primeiro dá a direção da vitória no capítulo 6, ele fala da sua luta no capítulo 7 e ele expressa então a sua alegria da vitória no capítulo 8. Essa é a sequência do texto. Mas primeiro eu quero então apontar algumas coisas no capítulo 7. E a primeira coisa é que nós temos ali um padrão. Nós temos um padrão para nós, que é a própria lei do Senhor. Então, capítulo 7, do verso 10 em diante, começa dizendo assim: e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, porque sabemos que a lei é espiritual. Então Paulo fala que a lei é um padrão, ela nos direciona sobre viva assim, não viva assim, faça isso, não faça aquilo. E a lei é boa. Paulo diz aqui várias vezes, a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, e ela é boa porque vem de um Deus bom. Ela é justa porque vem desse padrão do caráter de Deus, da sua justiça. O Salmo 19, por exemplo, diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas saber o padrão não resolve o nosso problema. Saber o que a lei de Deus diz não resolve a minha situação e a minha luta. Na verdade, às vezes torna ainda pior, porque é pelo padrão que se revela o quanto eu estou longe de vencer aquela luta, o quanto é alto aquela jornada para que eu então me enquadre ao padrão da lei. É como as placas de velocidade. A gente tem ali um padrão da velocidade, mas coloca na mão de um garotão um Dodge Challenger Hellcat SRT 807 cavalos, e você vai ver que é um problema alcançar o padrão ali, né? Você tem uma luta acontecendo no seu coração que traz um problema para alcançar esse padrão. Levítico 18 diz: portanto os meus estatutos e os meus juízos guardarei, cumprindo-os se viverá por eles. Mas Paulo diz que essa própria lei foi que o matou. E o matou porque ele vê que ele não consegue, pela sua própria força, pela sua própria energia, viver o padrão da lei. A lei serve como um espelho. E essa é a questão. Quando você olha para o espelho e você vê alguma deficiência ali no espelho, alguma sujeira na boca depois do café da manhã, você não tira o espelho e limpa o espelho para ver se resolve. O que você faz é limpa a si mesmo. E se a Bíblia funciona como espelho para a gente, o problema não está nela. O problema está no que acontece ali do lado de fora, no meu coração, na minha carne, na minha luta. Então essa é a primeira coisa, nós temos um padrão. Mas a segunda coisa que o texto mostra é que esse padrão me leva a uma luta, então. Eu estou envolvido numa luta. E Paulo fala sobre essa luta
que é dupla. Ela é dupla por causa do que eu faço e, primeiro, antes de tudo, por causa do que eu sou. Então, vamos dar uma olhada nisso no verso 14 em diante. Ele diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou, o que o texto diz? Sou carnal. Carnal, vendido à escravidão. Agora, rapidamente eu vou levar o teu pensamento para o capítulo 8, verso 3, diz assim: porque o que for é impossível à lei, no que estava enferma pela carne. Então veja, a Bíblia vai usar essa expressão, carnal, enferma pela carne, para fazer um contraste entre o que é espiritual e o que é natural, né? E o que se tornou natural. E o que ele quer dizer com carnal é que nós somos governados agora por um impulso que envolve as coisas externas, envolve um domínio sobre o nosso querer, que é mais forte do que a nossa própria razão, que é mais forte do que o nosso pensamento. Nós somos lançados a isso, a essa força da carne. O verso 15 em diante diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se não faço o que quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Eu sou meio que inclinado a fazer essas coisas. Quando você, às vezes, quando criança, apronta uma besteira, seus pais perguntam: mas por que você fez isso? E você não sabe nem responder. Não sei. Às vezes seus filhos fazem isso também contigo, né? Por que você fez isso? Não sei. Às vezes a gente faz essa besteira, às vezes não, né? Geralmente a gente faz essa besteira durante toda a vida. E às vezes a gente não sabe. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse faço. C.S. Lewis, ele disse o seguinte: nenhum homem sabe o quão ruim ele é até que ele tenha tentado ser bom. Nenhum homem sabe o quão ruim ele é até que ele tenha tentado ser bom. Mas o verso 17 diz assim: neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E essa é uma condição destruidora. Infelizmente, nós nascemos nessa condição desde que o pecado entrou no mundo. Nós somos inclinados ao pecado, nós nascemos nessa condição, não tem como escapar. Isso é parte agora da nossa vida normal. E isso é terrível, porque me faz então inclinar-me não mais aquilo que Deus esperaria de mim, mas aquilo que eu não deveria fazer. Esse mal que eu não quero, esse eu faço. É o que Paulo vai dizer, que isso habita nele. E até que ele chega no verso 24, agora andando mais à frente, e ele coloca um ar assim meio que de desabafo, e ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele coloca esse desabafo aqui: olha, não tem mais o que fazer, desventurado homem que sou, como é que eu posso resolver isso por mim mesmo? Mas a bênção é que ele não termina no verso 24, porque ele vai para o verso 25 e diz assim: mas dou graças ao nosso Senhor, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então veja o movimento que ele faz. Ele diz: olha, eu não tenho força em mim mesmo, eu não tenho como vencer essas coisas pela minha própria energia. Ele chega num desabafo final e ele diz assim: olha, desventurado homem que sou. Mas ele não termina aí. Ele diz: mas dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a partir daí ele vai para o capítulo 8 falando da vitória que ele encontra não no seu próprio poder, não na sua própria capacidade, mas no poder que vem do Senhor sobre ele. Em Cristo Jesus, ele agora recebe uma nova natureza, um novo poder, uma nova energia que envolve o seu coração para que ele vença esse pecado, para que ele vença essa inclinação de fazer o que ele não quer.
E agora ele pode responder à vontade de Deus, porque embora desventurado nessa sua própria natureza, ele pode encontrar uma nova força, um novo poder, uma nova energia, uma nova vida em Cristo Jesus. Mas dou graças a Deus por Cristo Jesus. E ele vai passar, depois do capítulo 8, você lê com cuidado, você vai ver que ele vai passar o capítulo 8 inteiro falando sobre essa vitória que ele encontra em Cristo, essa vitória que envolve toda a sua vida, envolve a sua vida consigo mesmo, com a comunidade, com Deus. E é maravilhoso ver como Deus faz isso acontecer pelo poder de Cristo. Então, onde é que ele encontra essa vitória para a luta que enfrenta no seu coração? Não tem outro caminho, senão num poder que vem de fora dele, que seja mais alto do que ele e mais alto do que todos. E esse poder vem através da vitória que ele encontra em Cristo Jesus. É isso que Paulo diz ali no capítulo 7. É assim que ele termina, num tom alto, numa exclamação alta de vitória no capítulo 7. Mas antes de falar dessa vitória, ele lá no capítulo 6 tinha dado então diretrizes sobre como vencer o vício, como vencer os seus pecados. E eu quero voltar então a essa estratégia, e eu quero que você veja essa estratégia no capítulo 6, é onde a gente vai focar a nossa atenção agora. No capítulo 6, eu quero ali... o versículo 3 do capítulo 6, ele diz assim: sabendo isto, essa é uma palavra-chave nesse versículo, sabendo isso, sabendo o quê? Que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Tá certo aí? Acharam? Capítulo 6. Verso 6, talvez. Verso 6. Certo? Ok, 6. Verso 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Então, qual que é o primeiro passo para vencer um pecado, vencer um vício? Eu vou colocar tudo com R aqui para facilitar. O primeiro é raciocinar. Ele diz, sabendo isso, você tem que saber algumas coisas. Você não pode vencer algumas lutas sem saber algumas coisas. Você não pode enfrentar algumas batalhas sem antes ter um conhecimento. E você precisa conhecer algumas coisas. E quais coisas ele diz? Sabendo, primeiro, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. Essa é a primeira coisa que eu preciso saber. Se você está em Cristo, você precisa saber que o seu velho homem foi vencido. Ele foi crucificado, ele perdeu o seu poder. Talvez, se você caminhar sem saber disso, e caminhar na ignorância disso, você perde a sua energia. Mas à medida que você vai raciocinando sobre isso, e vai sabendo dessas coisas, então você tem poder para vencer essas coisas. Verso 9 diz, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Se você não sabe dessas coisas, a sua vida fica impotente, então você precisa saber dessas coisas. Há uma vitória em Cristo Jesus. Você não está mais impotente contra as suas batalhas, porque você tem alguém que venceu em seu lugar e fez o seu velho homem morrer. Ele torna aquele velho homem impotente. Se você sabe disso, então você pode agir com isso. E esse é o segundo ponto. Então, primeiro, raciocinar, saber. O segundo é reconhecer, com R também. Raciocinar, reconhecer. Verso 11 diz assim, assim também vós, qual é a palavra aí? Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, primeiro você sabe, mas agora você precisa mais do que saber, você precisa reconhecer isso. Isso é mais forte do que saber, não é somente saber algo intelectualmente, mas ter uma convicção sobre essa verdade. Não é só articular isso na sua mente,
mas ter uma verdadeira convicção, reconhecer isso. Alguns dizem que a jornada mais longa que se faz, que um homem faz, é uma jornada de 45 centímetros entre o cérebro e o coração. Você precisa saber, mas você precisa incorporar esse saber na sua vida, reconhecer isso com poder. E então, quando você é atacado pelo inimigo, quando você é atacado pelos seus próprios impulsos, você deve reconhecer e agir com as coisas que você sabe. Eu não sou mais escravo. Ele diz, considere-se. Isso não é um sentimento, é mais do que algo que você sabe. Considere-se, reconheça isso, haja conforme esse conhecimento. Então, primeiro, raciocinar, reconhecer. Terceiro, resistir. Verso 12 e 13 diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então veja, agora passa de algo mais interno, que é você raciocinar, reconhecer, para algo mais externo agora, que é resistir. Resistir. Você vai dizer agora, eu vou parar isso aqui, eu vou impedir que isso aconteça. É claro que há algumas lutas que parecem tão fortes, que a gente nem sempre consegue resistir sozinho. E nesse caso a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas ao nosso redor para nos ajudar a resistir. E essas pessoas às vezes servem como um grupo de apoio que vai me ajudar a vencer essa batalha. E olha, às vezes o simples fato de você expor isso para alguém já te dá um alívio enorme. Você talvez não saiba o poder que isso tem. O alívio que te traz de você ter alguém para compartilhar, mesmo compartilhar uma luta que você tem. Então, resista, você tem poder para isso em Cristo Jesus. Mas se você tem tido dificuldade em resistir, busque alguém maduro na fé, alguém que possa andar contigo, um amigo, um irmão em Cristo, para que você possa então compartilhar com ele e ajudar e ter essa ajuda para resistir o pecado, resistir um vício, resistir alguma coisa que te cerca. E para resistir a algumas estratégias. Eu vou deixar algumas aqui rapidamente. Primeiro, mantenha a distância. Mantenha a distância. Se você anda muito para a beira do abismo, você em algum momento vai cair. Então mantenha a distância. Você, se luta contra o álcool, não vai falar, não, hoje eu vou num bar para meditar. Se você fizer isso, olha, provavelmente vai cair. Não é o melhor lugar para você meditar, né? Então você precisa manter a distância. Porque quando você não vê, de repente você já está ali envolvido naquela oportunidade. Essa é a segunda coisa, mantenha a distância. A segunda é corte a oportunidade. Corte a oportunidade. Porque se você não cortar a oportunidade, quando você menos espera, você vai estar cercado ali de uma oportunidade para cair naquele erro, naquele vício, naquele pecado. Então, corte a oportunidade, simplesmente saia de um lugar que talvez te incline a alguma coisa, não mexa, não olhe, sabe? Corte a oportunidade. E a terceira coisa ali nessa luta para resistir promova a responsabilidade. Promova a responsabilidade, como eu falei, isso é muito valioso. Recrute pessoas piedosas, para que você possa confessar, para que você tenha liberdade de tirar esse fardo das suas costas e colocar alguém que te acompanhe com isso. Salomão disse lá em Provérbios que 2 é melhor do que 1. A Bíblia diz que um cordão de 3 cordas não se rompe facilmente.
Então é melhor que você tenha um grupo de pessoas, alguma equipe, algumas pessoas para você se manifestar responsável diante de uma luta. Então tá bom. Primeiro, raciocinar. Segundo, reconhecer. Terceiro, resistir. Quarto e último, recolocar. Ok? Raciocinar, reconhecer, resistir, recolocar ou substituir, né? O texto diz assim, verso 13: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo faz aqui é mudar de uma posição defensiva para uma posição ofensiva. Dizem por aí que a melhor defesa é o ataque, não é? E ele coloca dessa forma que ele diz, olha, a melhor coisa para vencer a velha natureza é recolocar ou substituir pela nova natureza. E nessa nova natureza, então, você tenha uma nova ação, um novo modo de vida. Eu quero dizer que se você for mais engajado em servir a Deus, se você for mais engajado em se entregar ao reino de Deus, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você for mais engajado em buscar a Deus, em servir ao povo de Deus, em lutar pela glória de Deus, mais e mais a força da carne, a força do pecado vai se tornando fraca. E mais você tem a força da graça trabalhando na sua vida, e de tal forma que você nem vai ter muito tempo para ficar pensando nas coisas que antes te faziam cair. Então, quanto mais você serve, quanto mais você se envolve, quanto mais você trabalha, quanto mais você batalha pelo reino de Deus, por um envolvimento com o povo de Deus, por um serviço em amar ao outro, em servir ao outro, em honrar a Deus com as coisas que Deus te dá, mais gastando tempo nisso, menos tempo você tem, menos energia você tem para se envolver com o vício, com o pecado, com a queda. Dá para entender? Então você recoloca, você substitui, você coloca a força onde a força deve ser colocada, que é no serviço a Deus, no servir ao próximo, no honrar ao Senhor. Então você substitui. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, se você quer servir a Deus de maneira consciente, você precisa entregar tudo. O que você é, o que você tem, a sua energia, as suas batalhas, você precisa inclinar elas todas para honrar ao Senhor, servir ao povo de Deus. Romanos 6:13 diz: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. É interessante que Paulo usa aqui um termo militar. E ele usa um termo militar que a gente poderia substituir nessa frase: não entregue suas armas ao inimigo. Não entregue suas armas ao inimigo. Seja o seu próprio pecado, seja o diabo e aqueles que te cercam. Você não dá a sua arma para o inimigo e fala: segura aí enquanto eu amarro a minha bota. Não é? O que ele vai fazer? Se você dá suas armas para ele, enquanto você amarra a sua bota, ele venceu. Ele acaba contigo. Então não entregue suas armas ao inimigo, não entregue seu corpo à destruição, ao pecado. Não entregue suas armas ao inimigo, mas entregue suas armas, seu corpo, seus membros a Deus. Substitua, recoloque. Faça essa batalha acontecer. Então, quais são os pontos aqui principais? Para vencer: raciocinar, reconhecer, resistir, recolocar. Ok.
Guardem isso e trabalhem nisso. Isso não é uma fórmula mágica, não quer dizer que daqui você acabou, venceu. Isso não é assim que acontece. Você vai ter que colocar isso em prática e trabalhar nisso o tempo todo. E à medida que você batalha e coloca isso em prática, você vai descobrindo outros pecados, outros vícios, outras batalhas. Mas quanto mais habilidoso você se torna nessas coisas, mais vitorioso você se torna também no poder de Cristo Jesus. Veja que não é pela sua própria força, mas pela força que o Senhor derrama sobre o seu povo e que é encontrada em Cristo Jesus. Há vitória em Cristo Jesus. Se você olhar para si mesmo, você vai dizer como Paulo: desventurado homem que sou. Quem me livrará da morte dessa carne? Mas se você olha para Cristo, você diz ao Senhor: graças a Deus por Cristo Jesus. Ele me dá vitória. E na vitória que Ele me dá, eu reconheço a vitória que Ele tem. Eu raciocino sobre ela, eu reconheço essa vitória. Eu então tenho poder para resistir em Cristo Jesus. E eu tenho poder no Senhor para recolocar a minha vida na posição certa. Não mais servindo ao pecado, não mais servindo às obras de Satanás, mas agora me entregando a Deus, servindo ao Senhor, servindo ao seu povo, para que o meu tempo seja gasto ali, ao invés de ser perdido na destruição da minha própria vida. Deus nos dê graça para isso. Que Deus te abençoe nessa habilidade nova agora, que você vai trabalhar para vencer os seus pecados e vencer os seus vícios. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos traz essa ajuda tão essencial, ó Deus. Obrigado porque a Sua palavra não nos deixa perdidos no meio do caminho, mas ela nos dá direções claras, instruções poderosas, para que reconheçamos o poder que Cristo tem em transformar a nossa vida. Nós não conseguimos pela nossa própria força. Nós lutamos com coisas que às vezes nem percebemos, Pai. Mas o Senhor tem nos dado a vitória em Cristo Jesus. E nessa vitória, Deus, o Senhor tem nos dado também estratégias para batalhar e para vencer no poder que o Senhor nos dá. E eu peço a Deus que a todos que ouviram essa mensagem pessoalmente essa manhã, que o Senhor dê, ó Deus, essa graça da vitória, essa graça, ó Deus, de uma habilidade cada vez maior em lutar contra o pecado, em lutar contra os vícios e serem vitoriosos em Cristo Jesus. Abençoe-nos agora, ó Deus, na nossa conversa entre os grupos, e que, ó Deus, ali haja um coração aberto a Te ouvir mais uma vez, um coração disposto a tomar uma decisão de viver uma nova vida na Tua presença, ó Deus, para honrar o Teu nome, para abençoar o Teu povo e para impressionar o mundo, ó Deus, com a transformação que só Cristo dá. Nós oramos, ó Pai, pedindo a Tua bênção, então, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Ok, eu quero agora, se você puder, se juntar ao seu grupo. Os líderes de grupo receberam algumas perguntas e vocês podem, não precisam trabalhar todas as perguntas, vocês podem trabalhar algumas ali, mas é um bom momento para ter uma discussão sobre aquilo que você ouviu essa manhã. Depois disso, o líder do grupo vai orar com vocês e vocês estão livres da nossa... Não? Aí a gente vai voltar para cá. A Laura falou que vai voltar para cá. Tá bom? Então tá bom. 15 minutos. 10h15. 15 minutos para as perguntas? Meia hora. 30 minutos então. 10h30 a gente volta aqui. Tá bom?